Fala pessoal, eu sou o professor Pedro Santos, sou professor aqui do Focus Concursos e na aula de hoje a gente vai trabalhar questões, uma maratona de questões acerca da lei de interceptação telefônica, tudo bem? E sem mais delongas, vamos trabalhar 15 questões acerca dessa lei, trazendo ali entendimento do STJ, entendimento do STF e também aprofundando nessa lei, tudo bem? Tudo que pode cair na sua prova, a gente vai trabalhar aqui nessa lei agora, nessas questões, tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá. Aqui nossa maratona de questões, tá? Lei de interceptação telefônica, a Lei 9.296 de 96, tudo bem? Vamos para a nossa primeira questão. De acordo com a Lei número 9.296 de 96, que versa sobre a interceptação telefônica, a captação ambiental. Então, ele já está pedindo acerca da captação ambiental, né? Que é uma recente inovação que a Lei 13.964 de 2019 trouxe, tá? E trouxe esse tema da captação ambiental. Essa captação ambiental, o que é? Essa captação ambiental é quando a prova ali, né, a interceptação que será feita, quer captar um ambiente. Digamos que está em uma sala fechada, em um imóvel fechado e quer captar a conversa de duas pessoas ali naquele local, será feita essa captação ambiental. Ou seja, a captação de uma conversa em um ambiente específico, né, em um local específico. Então, aqui a banca já cobra, né, uma legislação atual, né, que entrou recentemente, em 2019, aqui na nossa lei de interceptação telefônica. E como é atual, a banca vai querer explorar mesmo o tema, né, para pegar quem está ligado nas atualizações. E então vamos lá para as questões, tudo bem? Para as alternativas. Então, a captação ambiental só pode ser realizada quando se tratar de matéria de defesa. Não. Na verdade, a captação ambiental, ela também poderá ser para investigação ou instrução criminal, conforme dispõe o artigo 8º-A. Tudo bem? Da Lei de Interceptação Telefônica. Vamos lá. Letra B. Então, aqui já está errada essa letra A. B. Não tem previsão legal, visto que a referida lei só versa sobre a interceptação telefônica e telemática. Não, tem a previsão legal sim. Aqui, ó, a previsão legal está de acordo com as atualizações, né? Tem previsão legal na lei de interceptação telefônica sim. Então, já está incorreta também. Vamos lá. C. Então, a captação ambiental só poderá ser admitida em juízo se houver autorização judicial, sendo nula qualquer outra hipótese de captação. Na verdade, não é o que diz o nosso artigo 8º A, parágrafo 4º da lei. A gente já vai ler esse artigo, tá? Então, fala que só pode ser admitido em juízo se houver autorização judicial, sendo nula qualquer outra hipótese de captação. Na verdade, temos sim. Ela poderá ser utilizada em matéria de defesa, tá? Então, na hipótese de matéria de defesa, ela poderá ser utilizada. Já vamos ver esse nosso artigo 8º-A, parágrafo 4º. D. Pode ser autorizada judicialmente desde que o crime seja punível com a pena privativa de liberdade. Na verdade, não é essa disposição do artigo 8º também, 8º-A, inciso 2º, tá? Na verdade, diz que a pena deve ser
a pena máxima, né? A pena máxima. Pena máxima superior a 4 anos. Então, essa parte está incorreta. Tá bom? Então, e vamos à última alternativa. Então, a captação ambiental não pode exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos. No caso, seja comprovada a indisponibilidade do meio da prova e quando presente a atividade permanente, habitual ou continuada. Exatamente. Isso que dispõe o artigo 8º-A, parágrafo 3º. Então, basicamente, essa questão cobrava ali as disposições do artigo 8º-A, inserido pela Lei 13.964 de 2019, que atualizou, né, a Lei de interceptação telefônica e trouxe esses novos dispositivos. Então, eu vou estar fazendo a leitura para melhor aprofundamento, tudo bem? Vamos lá. Ó, artigo 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Esse igualmente eficazes está falando sobre a interceptação telefônica. Está falando sobre a interceptação telefônica. Tudo bem? Então, quando não puder ser feita pela interceptação telefônica, poderá ser feita pela captação ambiental. Além disso, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou em infrações penais conexas. Aqui a gente tem aquela questão dos 4 anos, né? Penas máximas sejam superiores, tá? Superiores a 4 anos. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente a atividade criminal permanente, habitual e continuada. Certinho, né? A nossa alternativa E. Parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio aviso, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Tudo bem? Então, ó, aqui na alternativa C, eu falava que só pode ser utilizada em juízo se houver autorização judicial, sendo nula qualquer outra hipótese de captação. Então, na verdade, em matéria de defesa é possível, tá? Então, em matéria de defesa,
é possível. Me apertado, mas coube. Então, também está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. João é investigado no bojo de um inquérito policial. Pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos punidos com reclusão. Considerando que a Polícia Civil possui informações de que o agente é integrante de facção criminosa com forte atuação no município de Natal, RN, nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.296 de 96, é correto afirmar que a interceptação telefônica não poderá ser decretada no caso concreto narrado, considerando que a interceptação telefônica somente pode ser deferida no curso de um processo penal já instaurado? Não. Ela pode ser deferida também no inquérito policial. Então já temos um erro aqui, tá? Em razão da gravidade da medida cautelar e desde que o objeto da persecução penal seja um crime hediondo também. Não fala sobre o crime hediondo, né? Nosso artigo 3º da lei. Vamos lá. B. Poderá ser decretada de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, desde que haja indícios suficientes de autoria de João na infração penal e a prova não possa ser produzida por outros meios disponíveis. Aparentemente, essa daqui está certa. Vamos às demais alternativas. C. Poderá ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, desde que haja indícios suficientes de autoria de João na infração penal e a prova não possa ser produzida por outros meios disponíveis. Indícios suficientes. Então vamos lá. D. Poderá ser decretada de ofício, ok, ou a requerimento do Ministério Público, desde que haja indícios suficientes de autoria de João na infração penal e a prova não possa ser produzida por outros meios. Ó, de novo, traz aqui, ó, indícios suficientes, tá? Não poderá ser decretada no caso concreto narrado, considerando que a interceptação telefônica somente pode ser deferida no curso de um processo já instaurado. De novo aqui, né? Essa aqui já está errada. Em razão da gravidade da medida cautelar. Tudo bem. Aqui, a banca está cobrando especificamente o artigo 3º, tá? Da Lei de Interceptação Telefônica. E a alternativa que é mais completa, analisando o artigo 3º, é essa daqui. Porque ela descreve exatamente o que está lá. Ó. Poderá ser decretada de ofício, certo? A requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, desde que haja indícios suficientes de autoria de João na infração penal e a prova não possa ser produzida por outros meios disponíveis. Aqui nas próximas, na C, ela não está tão completa. Ó, poderá ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Ela não fala que pode ser decretada de ofício. De ex officio, né? Ou de ofício. Tudo bem? E aqui fala que poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, mas não fala da autoridade policial. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesse artigo 3º da lei. Ó,
artigo 3º. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal. Tá vendo? Aqui na investigação criminal é possível. Do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução penal. Então, nessa questão, a banca cobrou ali a literalidade da lei e também trouxe questões ali que até estavam corretas, mas não estavam completas conforme dispõe a lei ali de interceptação telefônica, tudo bem? Então, se mantenha atento para a literalidade da lei, que essa questão aqui bem complicada, mas pode cair na sua prova, tá bom? Vamos adiante para a próxima questão, tudo bem? Sobre a Lei 9.296 de 96, interceptação telefônica, assinale a alternativa incorreta, tá bom? Alternativa incorreta. Vamos lá. A. Deferido o pedido de interceptação telefônica, a autoridade policial conduzirá os procedimentos, dando ciência ao Ministério Público. Está correto. Isso mesmo que determina o artigo 6º da lei. Tá bom? Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Também está correto. Artigo 2º, inciso 2. O pedido de interceptação de comunicação telefônica não será admitido quando o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Exatamente o que está exposto no artigo 2º, inciso 3 da lei, tá bom? D. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, caso em que a concessão não será registrada nos autos ou condicionada à redução a termo, para preservar a confidencialidade do ato. Na verdade, ela será registrada sim. Aqui está o nosso erro, tá? Ela será registrada nos autos e condicionada a termo também, tá bom? É o que diz o nosso artigo aqui da lei. 8º. Vamos lá dar uma lidinha aqui. Artigo 6º aqui, ó. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Tudo bem? Aqui, artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1º. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Artigo 2, inciso 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Artigo 2, inciso 3. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com a pena de detenção. Tudo bem? Então, aqui a gente tem mais uma questão que traz os artigos da interceptação telefônica. E agora vamos dar continuidade, tudo bem?
Próxima questão. Assinale a opção correta no que diz respeito à interceptação telefônica. Vamos lá. Não se admite interceptação telefônica de ofício pelo juiz. A gente já viu anteriormente que se admite, né? Se admite sim a interceptação telefônica de ofício pelo juiz. B. No pedido de interceptação telefônica, a situação objeto da investigação deve ser descrita com clareza, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Exatamente o que diz o artigo 2º, parágrafo único da nossa lei. Tudo bem? Então, essa daqui está correta. Vamos para C. A gravação que não interessar à prova poderá ser inutilizada por decisão da autoridade policial que presidirem o inquérito? Na verdade, não. Será inutilizada por decisão judicial, tá? Por decisão judicial. Artigo 9º da lei. 9º da lei. D. Não há qualquer possibilidade de o inquérito de interceptação. Não há qualquer possibilidade de o pedido de interceptação telefônica ser feito verbalmente. Ah, sim, a gente já viu anteriormente, né? Artigo 4º, parágrafo 1º. Existe sim essa possibilidade. Há a possibilidade sim de ser pedido verbalmente. Então também já está errada. E o pedido de interceptação de comunicação telefônica deve conter a demonstração de que a sua realização seja necessária à apuração de infração penal, dispensando-se a indicação dos meios a serem empregados. Na verdade, não se dispensa, né? Deve ser indicado também os meios que serão empregados, conforme o artigo 4º. Vamos ver o que determina a lei? Aqui, o artigo 2º, parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. Tudo bem? Artigo 9º. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial. Aqui é o que eu falei para vocês. Durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Tudo bem? Artigo 4º. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Parágrafo 1º, artigo 4º, parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação. Então, tem que estar presentes os pressupostos, né? Caso em que a concessão será condicionada à redução a termo. Tudo bem? Então, aqui concluímos mais uma questão, né? A banca trouxe a literalidade ali novamente da lei. Então, vamos dar continuidade, vamos para a próxima questão.
levando-se em consideração o inteiro teor da Lei 9.296 de 1996, será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a. Não houver indícios razoáveis de participação em infração penal. Então, ela será admitida a interceptação telefônica de comunicações telefônicas, né, quando não houver indícios razoáveis da participação em infração penal. Não, né? Ela será admitida quando houver indícios razoáveis, né? B. O fato investigado constituir infração penal punida no máximo com a pena de detenção. Errado, né? Aqui, na verdade, o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com a pena de detenção. Eu falo sobre no máximo pena de detenção. C. Não houver indícios razoáveis de autoria. De novo, né? Indícios de autoria. E D. A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, aqui sim está certo, né? Então, ela será admitida quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Vamos ver o que nos traz a lei? Ó, aqui no artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1º. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Presta atenção que o legislador coloca aqui como não. Então, não será admitida quando não houver. Ou seja, quando houver, será admitida, né? Acaba fazendo um jogo de palavras, mas a gente consegue também entender aqui, né? Inciso 2º. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, quando não puder ser feita por outros meios disponíveis, ela será admitida. Aqui, ó. O fato do investigado constituir infração penal punida no máximo com a pena de detenção. Então, ó, aqui ela fala que ela será admitida quando o fato investigado constituir ação penal punida no máximo com pena de detenção. Na verdade, nesse caso aqui, ela não será, né? Aqui teria que ser... Aqui, no caso, ela não caberia, né? Não seria admitida. Tudo bem? Vamos dar continuidade, então, na nossa próxima questão. Vamos lá. Na investigação ou na instrução criminal, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos poderá ser autorizada pelo juiz quando a pena for igual ou superior a 4 anos. A gente viu que tem que ser superior, né? Então, esse igual aqui já está errado. B. Poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada. Está certo, conforme o nosso artigo 8º A, parágrafo 2º. Tudo bem?
vamos ver o erro das demais alternativas. Não poderá exceder o prazo de 15 dias, sem possibilidade de renovação. Na verdade, ela possui possibilidade de renovação sim, né? A gente já viu anteriormente, salvo engano. D. Não poderá ser realizada no período noturno. Na verdade, ela poderá sim ser realizada no período noturno. Não poderá ser utilizada, mesmo que, em matéria de defesa, se feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Na verdade, ela poderá, né, ser utilizada em matéria de defesa, expressamente em matéria de defesa. Tá? Vamos ver aqui o que dispõe o artigo 8º-A. O parágrafo 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada, olha aqui, ó, disfarçada, ou no período noturno, exceto na casa. Ó, na casa não pode, tá? Na casa, então, não é permitido. É uma previsão ali do inciso 11, caput, artigo 5º da Constituição Federal, tudo bem? Que versa sobre a inviolabilidade do município, inviolabilidade da sua residência, né? Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos. Tá vendo aqui? Renovável por iguais períodos. Se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Vamos lá para o parágrafo 4º do artigo 8º-A. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Tá vendo? Então, em matéria de defesa, ela poderá ser utilizada. Ali no parágrafo 3º, a gente vê que fala sobre a impossibilidade de exceder o prazo de 15 dias. Então, se o prazo for menor de 15 dias, é totalmente possível. A banca, né, pode fazer ali uma questão falando que não pode ser no prazo de 10 dias. Na verdade, ela pode ser sim feita no prazo de 10 dias, a captação ali ambiental, né? O que ela não pode é exceder 15 dias. E ela pode ser renovável por longos períodos de 15 dias. Então, pode ser renovável várias vezes, tá bom? Não é só uma renovação. Pode ser renovada consequentemente ali, né? Desde que preenchidos os requisitos, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão. No que se refere às disposições legais aplicáveis à interceptação telefônica, assinale a alternativa incorreta, tudo bem? Então, aqui vai ser a incorreta. Vamos lá. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza deverá ocorrer em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Isso mesmo que determina o artigo 8º, tá? Esse aqui é o artigo 8º mesmo, não é o artigo 8º-A. Eu já ia colocar o A aqui, viu? Deve me confundir, é o artigo 8º. Então, correto. B. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática,
promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Exatamente o que dispõe o artigo 10, tá bom? Da Lei de Interceptação Telefônica. C. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de reclusão. Aqui está errado, né? É detenção. Detenção, conforme já vimos anteriormente. Tem que sempre lembrar disso. Ela não será admitida a interceptação de comunicação telefônica quando o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção e será admitida quando for punida no máximo com pena de reclusão. Então, ali eles sempre fazem esse jogo de palavra para tentar confundir. Então, tem que estar sempre atento, tudo bem? Então, já achamos o nosso erro aqui. Já temos o nosso gabarito. Vamos ver a próxima alternativa. D. O pedido de interceptação de comunicação telefônica deve conter a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Exatamente o que dispõe o artigo 4º. Tudo bem? A gente já viu anteriormente. Vamos ver aqui, ó, o artigo 8º e o artigo 10, que a gente não tinha visto ainda. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Tudo bem? Então, deve-se manter o sigilo porque se corre ali no inquérito policial ou dentro do processo penal, o indivíduo acaba sabendo, né, de que estão buscando, que estão ouvindo as ligações e meio que impossibilita, né, da prova acontecer. Por isso que é em autos apartados e também em sigilo, tudo bem? Então, vamos ler agora o artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar sigilo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Tudo bem? Então, aqui exploramos mais alguns artigos da lei de interceptação telefônica. É bem importante fazer uma leitura atenciosa, como eu já falei ali quando a gente estava resolvendo a questão, né? É um artigo que se repete, mas a banca sempre tenta fazer uma pegadinha para que você deslize ali e acabe errando a questão, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão. Nos termos da Lei 9.296 de 96, Lei de Interceptação Telefônica, é correto afirmar: A. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação das comunicações telefônicas, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Exatamente o que a gente já viu anteriormente no artigo 4º, parágrafo 1º da lei. Tudo bem? Então, essa aqui já está certinha. Vamos ver as demais alternativas, os erros que a gente encontra aqui, né? B. A interceptação das comunicações telefônicas somente
poderá ser determinada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, exigindo-se que do referido requerimento conste a necessidade de utilizar o meio de investigação na apuração realizada. Aqui, ó, ele fala somente, quando na verdade também poderá ser feita de ofício, né? Que a gente já viu anteriormente. Poderá ser feita de ofício. Tudo bem? É um tema controverso. Os doutrinadores entendem que isso fere, né, a imparcialidade do juízo, mas é o que a lei nos traz, tudo bem? E a questão diz expressamente, de acordo com a lei de interceptação telefônica. Então é um tema controverso, mas tem que seguir o comando ali da questão, tudo bem? Então, nesse caso, seguindo a lei, também pode ser feito de ofício, por mais que a doutrina ali acabe dizendo que fere, né, o princípio da imparcialidade do juízo. Então, vamos dar continuidade. C. A interceptação das comunicações telefônicas não poderá ser determinada de ofício pelo juiz. Na verdade, poderá sim ser determinada de ofício pelo juiz, né? Conforme a gente já viu anteriormente. Sendo admitida apenas na hipótese de requerimento do representante do Ministério Público, devidamente fundamentado, demonstrando a necessidade de se utilizar esse meio de investigação. Então, aqui também não fala do requerimento, né, pela autoridade policial, e é tudo previsto no artigo 3º da lei, tá bom? Vamos às próximas alternativas. D. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial, do representante do Ministério Público ou do assistente de acusação. Isso daqui não está na lei não, hein? Assistente de acusação não pode realizar o requerimento, né? Na investigação criminal, nas hipóteses de crimes punidos com pena de detenção ou reclusão. Aqui também temos outro erro, né? Pena de detenção não. Punido com pena de reclusão, ok. Detenção, não. Tá bom? Então já está errada também. E o juiz decidirá sobre o pedido de interceptação das comunicações telefônicas em prazo máximo de 48 horas. Na verdade, esse prazo é de 24 horas, tá bom? Não é de 48 horas. Em despacho fundamentado, definindo a autoria ou a participação em infração penal. Tá bom? Vamos ver a disposição da lei? Ó, artigo 4º, que a gente já viu, né? Parágrafo 1º, apenas reforçando. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Aqui é o parágrafo 2º. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido, tá bom? Então, concluímos mais uma questão aqui e vamos para a próxima, tudo bem? Tá na tela. Considerando a lei de interceptação telefônica, assinale a alternativa correta, tá bom? Vamos lá às alternativas, então. A interceptação telefônica só pode ser executada por ordem judicial, mas é vedada a decretação de ofício pelo juiz? Não, não é vedada, né? Já vimos que é possível ser feita de ofício pelo juiz, por mais que o tema venha sendo debatido, né? Pelos doutrinadores, tá bom? B. O prazo da captação ambiental é de 15 dias,
prorrogável por igual período uma única vez? Não, não é o que dispõe o artigo 8º A, parágrafo 3º, tá bom? C. A captação ambiental realizada por um dos interlocutores poderá ser usada para fins de defesa ou acusação? Não, né? Só apenas para fins de defesa. Demonstrada a integridade da gravação. A gente já viu anteriormente também, né? Nesse caso de acusação aqui está completamente errado. D. A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos é cabível apenas para investigação e apuração de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 2 anos. Na verdade, é 4 anos, né? 4 anos. Ou praticadas por intermédio de organização criminosa. Também está errado, né? Não fala sobre organização criminosa. Fala sobre infrações penais conexas. Tudo bem? Não fala sobre organizações criminosas. E vamos para a última. E não cabe interceptação telefônica quando em causa apurações de contravenção penal. No caso da contravenção penal, é previsto a aplicação de multa, de prisão simples ou de detenção. Então está correto, tudo bem? Então essa aqui é o nosso gabarito, tá bom? O legislador não, a banca, na verdade, né, tenta confundir a gente, mas só que ali, se aprofundando um pouco mais, a gente entende o porquê do gabarito, tá bom? Então aqui no caso de contravenção penal, é apenas multa, prisão simples e detenção. Então está correta, tá bom? Não, realmente não cabe interceptação telefônica. Feito? Então temos o nosso gabarito, letra E, e vamos para a próxima questão. Antes de mais nada, vamos ler aqui o artigo 8º-A, tá bom? Só para reforçar. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessário, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto em casa, nos termos do inciso 11 caput do artigo 5º da CF, tá bom? Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, tá vendo? Aqui está até no plural, iguais períodos. Se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa, tá vendo? Não fala nada de acusação aqui. Quando demonstrada a integralidade da gravação, tá bom? Vamos lá. Durante as investigações da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, delitos previstos no artigo 317 e 333 do Código Penal, a autoridade policial representou pela interceptação dos ramais telefônicos dos dois investigados. Vamos às alternativas. A. O juiz deve decidir no prazo de 48 horas. De novo aqui, né? O prazo de 48 horas, que na verdade é de 24 horas. A gente já viu anteriormente.
Durante a fase de investigação criminal, apenas o delegado de polícia pode requerer a interceptação. Na verdade, está errado, né? O MP também pode requerer e o juiz de ofício. MP e de ofício também. Tá bom? Preenchidos seus requisitos, a interceptação das comunicações telefônicas não poderá exceder o prazo de 15 dias, sem possibilidade de renovação. Com possibilidade de renovação por iguais períodos, né? Então, aqui é com possibilidade de renovação. D. A interceptação é admissível no caso de crime punido com pena de detenção ou reclusão? Não, né? Com pena de reclusão é admissível. De detenção, não. Tá bom? E. Preenchidos seus requisitos, a interceptação das comunicações telefônicas não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, quando ficar comprovada a sua indispensabilidade. Exatamente o que diz o nosso artigo 5º, que já vimos, tá bom? Aqui, ó, o artigo 5º para vocês. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de exceção da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Tá bom? Então, temos ali o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Opa, apertei aqui errado, só um momento. Vamos lá. A captação ambiental, segundo a Lei 9.296 de 96, A. Pode ser autorizada pelo juízo de ofício. Preste bem atenção nisso daqui, tá? Aqui fala sobre a captação ambiental. No caso da captação ambiental, ela não pode ser determinada pelo juízo de ofício, tá bom? Deve ser a requerimento. É o que determina o artigo 8º A. Tudo bem? A gente já vai dar uma lidinha novamente nesse artigo 8º A. Ele diz expressamente que só pode ser autorizada por requerimento. Nesse caso da captação ambiental, a lei não prevê, tá, a autorização de ofício pelo juízo. B. Pode ser feita com dispositivo instalado por meio de operação policial, disfarçada a qualquer hora do dia ou da noite, dentro de residência. Na verdade, a gente já viu que dentro de residência não é permitido, né? C. É criminosa caso feita por um dos interlocutores. Exatamente o que prevê o artigo 10A, parágrafo 1º. Tudo bem? Na verdade, ela não é criminosa, né? Porque ela pode ser realizada por um dos interlocutores, perdão. Tudo bem? O artigo realmente é esse daqui, mas não é criminosa, tá? D. Deverá durar pelo prazo de 15 dias, renovável apenas uma única vez. Aqui já está errado, né? Pelo juiz, caso comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Aqui é apenas essa questão aqui, né? Não é uma única vez, pode ser renovada por diversas vezes, tá bom? Vamos à letra E. Só poderá ser autorizada pelo juiz quando houver indícios de autoria.
e participação em infrações criminais, sendo a pena máxima necessariamente superior a 4 anos ou em infrações penais conexas, tá bom? Vamos ver a disposição da lei? Aqui, ó. Artigo 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Tá vendo? Aqui, nesse caso da investigação, da captação ambiental, ela só pode ser autorizada pelo juiz, né? Mas há requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Ela não pode ser feita de ofício, tudo bem? A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, e houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos e em infrações penais conexas. Tá bom? Artigo 10-A. Realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá vendo? Realmente é crime, né? Realizar a captação ambiental. Mas só que olha o que nos diz o parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, tá bem? Então, realmente, existe o crime ali previsto na lei, mas quando a captação ambiental é feita por um dos interlocutores, não é caracterizado o crime, né? Você vê como a banca realmente explora todo o conteúdo. Às vezes até a gente mesmo se confunde ali, né? Mas com a devida atenção a gente consegue resolver a questão, certo? Vamos para a próxima. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como os dispositivos da Lei nº 9.296 de 96, acerca da interceptação telefônica, analise as afirmativas a seguir. Então, nesse caso, além da lei, pede o entendimento do STF e do STJ. Então, é uma questão um pouco mais aprofundada que exige saber sobre os entendimentos, né, dos tribunais superiores. Então, vamos lá ver as afirmativas que essa questão apresenta. O prazo previsto na lei número 9.296 de 96 para a duração de interceptação telefônica é de 15 dias, podendo ser prorrogado de forma sucessiva, enquanto for imprescindível como meio de prova, conforme entendimento do STF. É isso mesmo que diz o tema 661 do STF. Esse tema de repercussão geral, tá? Tema de repercussão geral 661 do STF, tá bom? Essa aqui está correta. Afirmativa 2. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a transcrição de todas as conversas captadas pela interceptação telefônica é necessária para garantir a fidedignidade das provas. Na verdade, não é necessário, tá? Não é necessário a transcrição de todas as conversas, tá bom? O STJ, conforme decisão do STJ, não é necessário. A gente já vai dar uma olhadinha nessa decisão, tudo bem? Vamos lá.
3. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz a requerimento do Ministério Público somente na investigação criminal? Não, também pode ser feito ali no processo penal, né? Então, isso aqui também está incorreta e incorreta. Vamos lá. Então, está correto que se afirma em C, né? Somente a 1 está correta. Vamos ler aqui o que traz aqui o tema 661 do STF. São listas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296 de 96, e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Olha aqui, agora vamos ler esse HC, tá? Do STJ. É assente no Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei 9.296 de 96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Desarte suficiente a entrega da totalidade dos áudios captados à defesa. Portanto, não há que se falar em nulidade no caso dos autos. Tá bom? Então, uma questão aqui que aprofundou um pouco mais no tema e vamos dar continuidade nas nossas questões. Estamos quase chegando ao fim. Tudo bem? Das alternativas a seguir, assinale a que não será admitida a interceptação telefônica. Vamos lá. Quando vem requerida exclusivamente pelo Ministério Público. Nesse caso, poderá sim, né, ser admitida. B. Quando não existem indícios suficientes de autoria. C. Quando os crimes são apenados com detenção. Com detenção. Quando o pedido é postulado verbalmente pelo interessado. Na verdade, pode, né? Excepcionalmente, pode também. Então, nesse caso aqui, a interceptação não será admitida quando os crimes são apenados com detenção. Perceba que aqui a banca faz um jogo de palavras quando diz quando não existem indícios suficientes, quando a lei fala sobre indícios razoáveis. Tudo bem? Então, ela troca a palavra suficiente por razoável, o que torna essa daqui incorreta também, tá bom? E o nosso gabarito é letra C. Olha como a banca dificultou bastante nessa questão, uma questão aparentemente simples, mas só que trocou uma palavra ali de suficiente para razoável, o que tornou a alternativa incorreta e acaba dificultando bastante, tá vendo? Então, a atenção tem que estar sempre lá no alto, né? A gente não pode deixar esbarrar nas questões assim, tudo bem? Visivelmente uma pegadinha, questão bem complicada, mas acontece. A banca vai estar exigindo sempre o máximo, tá bom? Então, vamos lá para mais uma questão, tá bom? E essa questão basicamente versava sobre o artigo 2º, tá bom, da lei. No que concerne à interceptação telefônica, Lei 9.296 de 96,
é correto afirmar que ao juiz não cabe decidir qual a forma de execução da diligência, cabendo à autoridade policial tal decisão técnica. Está incorreto, né? O artigo 5º dispõe que deve ser indicada, né, a forma de execução da diligência. B. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Ok. Realmente. C. É legalmente admitida, ainda que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis. Não, né? Não vai ser admitida. Não será, né? Admitida. D. O juiz não pode determiná-la de ofício. Já vimos várias vezes que pode sim determinar de ofício, tudo bem? Aqui, ó, trouxe o artigo 5º novamente. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, tá bom? Que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Feito? Então, vamos para a nossa última questão de hoje, tá bom? Vamos lá. Tramita no âmbito interno da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte processo administrativo disciplinar, PAD, que apura eventual falta funcional praticada por certo delegado de polícia. Durante a instrução do processo administrativo disciplinar, foi verificada pela autoridade competente que conduz a necessidade de obtenção de prova emprestada, consistente em interceptação telefônica realizada no bojo de processo criminal. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o compartilhamento de prova pretendido é, então, novamente aqui uma questão que adentra ali nos entendimentos, né, dos tribunais superiores. Vamos lá para as alternativas, tudo bem? Então aqui, A. É inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê que é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telefônicas de dados e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. Realmente a Constituição prevê, mas só que tem a ressalva, né, da interceptação telefônica, né? Existe ressalva. Então, já está errado aqui, que fala que é inviável, né? Inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê que a interceptação telefônica somente pode ser realizada para fins de investigação criminal ou processual penal. Aqui, na verdade, inviável está errado, né? Porque é viável. Aqui, ó. Viável, desde que devidamente autorizada pelo juiz criminal competente e responsável e respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa. É isso mesmo que dispõe a súmula 591 do STJ. Tá bom? D. Viável, independentemente de prévia autorização pelo juízo criminal, porque, que na verdade depende, né? Porque uma vez produzida, a prova pertence ao Estado e é uno. Não, completamente errado, né? Inviável, pois a Constituição Federal prevê que a interceptação telefônica somente pode ser produzida no âmbito de investigação em processo criminal, ou ação de improbidade administrativa também não, né? Também está errado. Vamos dar uma olhadinha aqui na súmula 591 do STJ. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Então, nesse caso,
A prova, quando ela é produzida em investigação criminal ou processo criminal, ela pode servir de prova emprestada para um processo administrativo, para um processo civil, mas só que ela não pode ser praticada no processo civil ou no processo administrativo. Ela já tem que vir de uma investigação ou de um processo criminal que já foi concluído, tudo bem? E com essa questão a gente encerra a nossa bateria de questões de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.